Então, boa noite a todos. Namo Pho. Bem-vindos à nossa primeira reunião no Zoom em português. E a palestra é sobre introdução à visão integral do budismo. E para começar, vamos primeiro vou recitar 3 vezes Namo Persi Sija Muni Pho, que significa homenagem a nosso mestre original, Shakyamuni, Buda, ok? E aí depois recitamos o verso da abertura dos sutras. Vamos juntar as mãos. Namo Persi Sija Muni Pho. Namo Persi Sija Muni Pho. Namo Persi Sija Muni Pho. Verso de abertura de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Okay. Bem-vindos todos a nosso espaço e com muita alegria vamos dar começo a esta palestra que foi pedido pelos amigos do templo faz o ano passado, foi. E passou bastante tempo e agora como sinto que é momento de falar sobre este tema e também compartilhar com vocês minha visão e uma visão integral do budismo. Okay? E como é a primeira palestra, a primeira significa que tem outras, e não sei quantas, eu vou falar até terminar o contexto, a introdução à visão integral do budismo. Okay? Mas como é a primeira palestra, vai ser mais leve. Leve em que sentido? Mais gráfica, fotos para olhar, e depois eu vou falar, vamos ver, a 1 hora, e depois vamos abrir para perguntas e respostas, ok? Então, vamos começar com o PowerPoint que tinha preparado. Então, antes de começar, umas palavras para compartilhar com você que tudo o que aprendemos sobre a teoria e a prática do budismo deve estar baseado na compaixão. Isso é muito importante, porque budismo, os ensinamentos do Buda são teorias, filosofias para ser praticadas na vida diária. Mas qual é a essência de todas as práticas? É a compaixão. Okay? Nós mantemos preceitos devido à compaixão.
nós praticamos meditação devido à compaixão. E nossa sabedoria também desenvolvemos devido à nossa compaixão. Mas compaixão não é somente para si mesmo, sino principalmente a compaixão é para mostrar e sentir sobre os seres sencientes. Okay? Não somente humanos, não somente animais, também seres celestiais e fantasmas famintos e seres no inferno. Okay? Então, sem compaixão, a aprendizagem não é budismo, mas apenas um conhecimento mundano. Eu sei isto sobre budismo, eu sei essa definição, eu entendo que é samadhi, que é a shamatha, vipassana, introspecção, contemplação, sou sem nome do Buda, mas não pratico nada, somente sei. Não é, o budismo não é conhecimento, é conhecimento praticado, ok? Mas com compaixão. Okay? E aqui quero introduzir uma nova palavra, um neologismo, compadoria, okay? Que eu reuni duas palavras, compaixão e sabedoria. Compadoria. Porque segundo o Buda Dharma, a compaixão verdadeira deve ter sabedoria como conteúdo, como essência. E a sabedoria deve ter compaixão como base, fundamento. Então, compaixão pura, real, verdadeira, existe por sabedoria. E a sabedoria pura, verdadeira, real, existe devido à compaixão. Okay? Então a palavra compadoria. Uma visão integral dos ensinamentos do Buda. Nós budistas herdamos uma quantidade incrível de textos em diferentes idiomas sobre os ensinamentos do Buda. Textos. Tantos textos. Se outras religiões têm um texto grosso, o budismo tem centenas de textos grossos que têm sido preservados através do tempo por diferentes tradições, como as do budismo chinês, ceilanês, tailandês, birmano, tibetano, japonês, coreano, etc, etc. E agora temos budismo brasileiro, budismo argentino, budismo em todas as partes do Ocidente. E em cada parte, o budismo tem essa tendência de tomar características, cores locais. Okay? Mas o porquê? E isso é o que eu quero esclarecer através de essas palestras. Okay? Hoje, já em pleno século XXI, imersos nesta chamada era da informação, gozamos do indiscutível privilégio de ter acesso a tais ensinamentos de um modo mais direto do que gozaram os budistas do passado. Que sentido? Quando, em tempo de Buda, o Buda
falava, dava palestras, e depois de dar palestras, aos discípulos, os discípulos ouvem e depois memorizam, e depois eles viajam para compartilhar ensinamentos do Buda com os outros. E depois o budismo expandiu a outras regiões fora da Índia, depois até Afeganistão, Irã, a Pérsia, China, Japão e outros lugares. Então, textos foram, o que foi transmissão oral foram escritos e gravados em textos e depois traduzidos a outros idiomas. E imagina alguém que tem acesso a um texto novo e está lendo, e estamos falando de aquela época, e alguém está lendo e diz, uau, que maravilhoso! Mas esse texto usualmente é escrito à mão ou com imprenta nessa época. Mas tem que ser transmitido. Hoje, por que chamo era da informação? Porque qualquer coisa que precisamos, internet, Google, Wikipedia, Dharmapedia, já temos tudo à nossa disposição. Mas tem tantas coisas. E como entender todas essas informações? Okay. Porém, o sentimento de cada budista diante desta situação é diferente. Alguns se sentirão muito afortunados ante tão imensa riqueza. Mas a maioria que eu conheço se sentirá ou se estão sentindo desorientados por não ter nem ideia de por onde começar. Como se tivessem entrado em um maravilhoso labirinto construído com tesouros. Mas onde começo? Isto é bom, isto é bonitinho, eu quero isto, eu quero ler isto, mas isto não tem sentido. E por que aqui fala assim e outra ocasião o Buda fala assim? Como entender? Então, muitas vezes saem deste labirinto com uns poucos tesouros em suas mãos e até em seus braços, assim, erroneamente convencidos de que esgotaram a montanha de tesouros que se encontrava à sua disposição. O que eu encontrei, isto é o único, o mais maravilhoso. O resto não servem. Ou gostam disto, não gostam do outro. Mas não sabem como entender, como encaixar tudo isso. É como uma analogia é labirinto, outra é quebra-cabeça. Nossa, tantos pedaços na quebra-cabeça. E não estamos falando de 10 ou 100 ou 1000. Estamos falando de muitos pedaços. E como entender? Como encaixar toda essa informação? Okay. Por exemplo, alguns creem erroneamente que só os preceitos budistas representam o budismo, ok? Manter preceitos é como mandamento, ok? Não tem que matar, não tem que roubar, não tem que ser infiel, não tem que mentir. Então, isso é budismo. Somente isso é budismo. Outros que apenas a meditação representa o budismo. Não é preceito, não. Outras religiões também têm. Mas meditação no budismo é o único, o mais maravilhoso.
E também haverá alguns que pensam que somente algum sutra, eu gosto deste sutra, sutra da medicina, a Buda Medicina, a sutra do diamante, porque diamante é precioso, eu gosto deste, e a sutra do amor, escolhem uma ou outra pensando que somente assim. Mas será? Isso é uma visão integral? Ou que apenas certas figuras representam o budismo? Uma pessoa gosta de Buda Amitabha, ou gosta de Bodhisattva Avalokiteshvara, escolhem figuras, imagem, e acham que isso já é suficiente, isso é único. Mas isso não é uma visão integral. Há budistas que dizem que estamos na época da decadência do Dharma. Nossa, já faz 2.500 anos atrás que o Buda entrou no Nirvana e já passou tanto tempo. Então estamos na decadência, estamos tão longe da época do Buda. Então eles chamam essa uma decadência do Buda, ou do Dharma, ou chamam o fim do Dharma. Ok? Mas minha opinião é mais apropriado dizer que estamos na época da confusão do Dharma. As pessoas estão muito confusas, não sabem como encaixar as diferentes escolas, ensinamento, tradições, ok? E isso tem uma analogia com um contraste entre armazém e supermercado. Na verdade, os ensinamentos legados pelo Buda e os discípulos do Buda e acumulados através de 2.500 anos, é um supermercado grande de informação e todo alinhado com certas ideias. Tem essências, mas são muitas coisas. Mas não é somente uma sessão. Se você toma uma sessão como tudo, então não vai entender que é o que o Buda Dharma abarca, os temas que toca. Okay? A finalidade das minhas conferências é fazer-lhes uma introdução à descrição integral do Dharma do Buda. Okay? E com esta visão, poderão não apenas entrar no Dharma por sua porta, mas também avançar sistematicamente em seus estudos e prática. Okay? E, sem dúvida, cada vez que eu falo por 1 hora, teremos 30 minutos ou mais perguntas e respostas para lidar com essas questões, dúvidas. E não pretendo saber tudo, mas não vou guardar informação e não compartilhar com vocês. Vou falar e o que não sei, vou buscar respostas com os mestres, como o mestre Pucien, os mestres que sabem mais que eu. O texto principal que vou consultar em minhas conferências é o livro Chengpo Zhidao, traduzido como Sendeiro à Budidade. Originalmente escrito em chinês pelo grande mestre Yin Shun. E há uma versão em castelhano, em espanhol, La Vía hacia la Budidad, publicado por Ediciones Dharma, e outra em inglês, que chama The Way to Buddhahood, publicado por Wisdom Publications. Okay? E vou tentar mostrar-lhes integralmente a cara do budismo com suas cores. Ok? Então, primeira gráfica. Mapa. Ok? Não é mapa do mundo, mas é mapa da Ásia. Ok? Então, aqui é Índia.
Estamos aqui é Índia e onde está essa parte é o rio Ganges, ok? Rio Ganges é o rio mais principal e sagrado da Índia. E o Buda, durante o tempo que ele viveu, 2.500 anos atrás, ele sempre ensinava ao redor da região, ele viajava ao lado do rio Ganges. Não se afastava muito, nem ao sul, norte, nem ao sul. Sempre ao redor, perto do rio Ganges. E desde a Índia, e isso seria anos 480, assim, tem diferentes datas, mas a data geral para saber, 480, antes da Era Comum, okay? O Buda nasceu na Índia, se iluminou e ensinou. 500 anos depois do falecimento dele, o chamamos Parinirvana. Então, o rei Ashoka, ele, sendo budista e um rei muito benevolente, ele, depois de conquistar a inteira Índia, ele queria que o budismo seja divulgado e difundido por todas as regiões. Então, ele financiou e enviou, incentivou a comunidade monástica, o Sangha, naquela época, a sair da Índia e difundir o Buda Dharma. Então, foram ao norte, que chamamos transmissão da norte. Okay? Então, norte, onde foram? De norte foram a regiões como Himalaia, em países como através do Nepal, e aí foram a Ásia Central, que é Kashmir, Afeganistão hoje, Paquistão, e Irã, até Irã, toda essa região, ok? Eles, os monges foram e para difundir e ensinar budismo. E foi a transmissão do sul, foram a sul da Índia, depois foram a Sri Lanka, okay? Naquela época chamada Ceylon, ok? E aqui de Ceylon, muitos viajaram a Tailândia e de sul da Índia viajaram com barcos, navios e foram a Myanmar, ok? E até também foram a Indonésia, ok? E então, transmissão do norte, transmissão do sul. E transmissão do norte foram principalmente, assim, através dessas regiões e chegaram, eu diria, como 9 anos antes da Era Comum, ok? Ou comumente também conhecido como o nascimento do Cristo, aí na Índia, na China. E desde a China foi a Coreia, Japão, ok? E também desde a China, o budismo foi a Taiwan, ok? E então, desde a China foi a Vietnã também, Laos, passando essas regiões. E, em nosso caso, mais contemporâneo, budismo do Taiwan viajou a Estados Unidos e de Estados Unidos a Brasil. E também a América do Sul. Okay? Isso é mais ou menos assim. Então, podem entender como
transmissão do norte e transmissão do sul. E aí, transmissão do norte, principalmente, sabemos de budismo chinês, budismo tibetano, ok? Budismo coreano, japonês, isso é transmissão do norte. E transmissão do sul seria como Sri Lanka, a Theravada, no sentido Myanmar, Tailândia, e Indonésia já não tem como transmissão do budismo, mas tem templos antigos, monastérios, arquitetura que se preservaram depois de tantos anos. Okay? Então, isso é mais ou menos como geograficamente, como o budismo saiu da Índia a outras regiões. Okay? E lembrem que a Índia, até recentemente, Índia não foi um país. Na verdade, Índia consiste de muitos reinos, governado por reis locais. Nunca foi um país inteiro, até a colonização dos britânicos. Antes dessa época, a Índia era tudo dividido. Okay. O budismo atual. Okay. A diversidade que existe no budismo atual é evidente em imagens do Buda, escrituras do Dharma, arquiteturas dos locais sagrados em diferentes regiões e tradições do Sangha. Diferentes cores. Okay? E vamos ir explorando um por um essas categorias. Então, as imagens do Buda. Ok? Isto não é como que não é, eu não sou historiador. E esta não é uma palestra de, como chama, de geografia, sino que só me quero mostrar a diversidade no budismo, ok? Então, as imagens do Buda. Esta é uma imagem bem grande e o tamanho de uma pessoa nada mais chega aqui, ao altar. E isto é sobre a rocha. Então, se encontra em Sri Lanka hoje, ok? E quero que notem a proporção, ok? Do Buda. Região da cabeça, região do corpo, meio e depois as pernas, ok? E também o mudra, a posição das mãos, ok? E se notam o rosto, então, a nariz, o nariz é bem interessante, diferente em cada região, ok? E as orelhas grandes, né? Assim, ok? Então, aqui temos nariz triângulo, né? E assim, e as mãos ainda não estão como em meditação, sino que assim está sobre os joelhos. E aqui esse um Buda de Gandhara, região Ásia Central, e isso acho também é de Sri Lanka. Aqui, a Buda em pé e também Buda deitado.
ok? Viu o tamanho dessa pessoa e o tamanho da estátua do Buda? Assim. E este também é de Gandhara. Aqui temos Buda de Japão, ok? E tem Amitabha, sim. E aqui é também outro Buda, e também esse é japonês, estilo japonês. E sei que para os que estão assistindo com a celular, talvez não consigam ver bem, mas sentem-se tranquilos, porque tudo está gravado e depois vai ser postado em canal Senda. Okay? E aqui isto é tibetano, ok? É estilo tibetano, estilo tailandês, com essa característica de como uma estupa, algo assim, aguda, okay? Apontado, assim, na cabeça. E este é birmano, Buda como estilo birmano. Este também. E este é de Hage branco, a peça inteira, de uma rocha. E imagem de Bodhisattva em Japão, ok? E com bigotes, assim. E isto, já sabem, Bodhisattva Avalokiteshvara, com um bebê, uma criança, e esse é Kshitigarbha, a Bodhisattva. Okay. E aqui é do Templo Tongguan, aqui em São Paulo, Brasil, que trazemos as imagens desde Taiwan. Então temos Buda Amitabha, Bodhisattva Avalokiteshvara, Kuan Yin, e Bodhisattva Mahasamaprapta, aqui. E temos os protetores do Dharma, esse do Ocidente e do Oriente. E esse é Sangarama, okay? Assim. Então, podem ver que tem muitas diferentes representações artísticas das imagens do Buda, bodhisattvas, até os celestiais, tudo é diferente. Mas por quê? Porque tomam características da região. E não é que... E é bem interessante que o budismo aceita essas diversidades, porque no tempo do Buda não precisavam das estátuas, porque o Buda ensinava ao vivo. Ele viajava de um povo a outro, ensinando em diferentes aldeias. Então, ela é vivo, Buda ao vivo, e ensinava. E depois do falecimento do Buda, então, aí as pessoas queriam representar o Buda, Dharma e Sangha. Então Buda começaram a homenagear, elogiar como estátuas, como em respeito, em lembrança do mestre original, Buda Shakyamuni. E é permissível tomar a característica de diferentes regiões e qual é a regra geral? Usualmente, a cara do Buda toma a cara da região que eles consideram
um rosto agradável, belo, e que magnífico, as pessoas gostam. Então, pode ser um nariz mais agudo ou mais diferentes tamanhos, ok? Mas a proporção, sim, tem algumas regras nas imagens. E Buda, as imagens, você vai notar que é como parece unissexo em certo modo. Não parece que não é as figuras não é estritamente ou fixo como homem ou mulher, é como algo unissexo, ok? Mas sempre uma figura com rosto agradável, pacífico e compassivo. E vamos às escrituras budistas que foram legadas até agora, hoje. Okay? E aqui tem como depois do falecimento do Buda e depois os discípulos começaram a ensinar, seja na Índia ou fora da Índia, em outras regiões, ao começo, os discípulos, o Sangha, a comunidade monástica, preferiam memorizar os ensinamentos e passar ensinamentos falados verbalmente. Mas o que aconteceu? Em diferentes épocas surgiram sequias, também epidemias em regiões. Então, até os monges que se ocupavam de memorizar os textos, e eles tinham um nome que se chama Banakas. Os Banakas, eles se ocupavam de memorizar ensinamentos do Buda. Então, tem aquele se ocupa de memorizar número 1 a 100 e este texto, outro texto, assim. Mas o que acontece quando alguém morre de repente devido à epidemia? Então, aí viram essa necessidade de gravar os ensinamentos em escrituras, ok? E quando os ensinamentos do Buda passam de uma região a outra e que tem outro idioma, precisam ser traduzidos e transmitidos e explicados em outro idioma, no idioma local. E tudo isso tem um porquê e são permissíveis no budismo. No budismo, nunca teve épocas em que budismo tem que ser cantado, falado em um idioma. Não. E isso foi uma regra que colocou o Buda. E tem um porquê a isto. É uma história. No tempo do Buda, haviam dois, como são gêmeos, irmãos que tornaram monges. E eles pertenciam à casta dos brahmanes. Então, tinham conhecimento do sânscrito, como o Buda. E eles consideravam que o sânscrito, o idioma, é mais sagrado e elevado e avançado dos todos os idiomas. E um dia, lembram que eles eram como brahmanes dessa casta alta e que tornaram monges. Recentemente, não são liberados, não eram arahant. Então, um dia, com muito ânimo,
esses gêmeos, eles foram ao Buda, pediram uma audiência com o Buda e falaram assim, como estimado Buda, os ensinamentos do Buda são maravilhosos e devemos encontrar a forma de estandarizar e também passar esses ensinamentos à posterioridade. Então, nós sugerimos ao mestre que coloca uma regra em que o Buda Dharma, os ensinamentos do Buda, agora e sempre serão ensinados em sânscrito, o idioma mais elegante, elevado, sagrado. E eles pensavam, nossa, somos tão inteligentes, astutos, o Buda vai apreciar nossa sugestão, porque não pode ser que o Buda Dharma fosse ensinado em idiomas locais, é uma bagunça, eles pensavam. E o Buda escutou a eles com paciência e depois falou assim, monges ignorantes, os ensinamentos do Buda, eu não descobri o Dharma. O Dharma é universal. O Dharma sempre existiu no universo. Eu meramente descobri os ensinamentos para realmente beneficiar aos seres a verdade universal. Ou esses ensinamentos sobre a verdade devem ser ensinados em idiomas locais. Okay? Devem ser ensinados em idiomas que podem ser entendidos pelas pessoas que accedem a esses ensinamentos. Não é os ensinamentos, meus ensinamentos, não são como para elitistas. Não são para os elites. São para todos. Então, devem ser ensinados de acordo com a região e com o idioma local. Então, essa foi a regra que ele colocou. E assim, o Buda Dharma foi passado de discípulo a discípulo, através de tempo, em diferentes idiomas. E traduzido a diferentes idiomas. Okay? Então, esta tabela aqui, está em idioma antigo, sânscrito. Depois aqui temos este é Devanagari. Este está em língua birmana. Okay? Aqui em chinês. Okay? Aqui eu coloquei até de Mongólia também temos. Esse é de Tibete. Aqui, esse é de Manchúria, que é parte norte da China. Okay? E outros idiomas. Esse é Kusha, que é Ásia Central. E esta é uma coleção em tabelas de madeira na Coreia hoje, Coreia do Sul. Preservaram tabelas que foram tabelas de madeira que foram transportados desde China antiga a Coreia. E tabelas porque sobre madeira para poder fazer impressão depois. Okay? Isso é toda uma coleção.
e isto está em chinês também, e Longzhang, que temos uma cópia não é original, aqui no templo, ok? E até não mostrei uma foto, mas hoje, em um CD, ok? Está digitalizado a inteira coleção do Tripitaka chinês, a Tipitaka Pali, em somente um DVD. Entra tudo. Okay? Agora vamos falar sobre as arquiteturas budistas. Durante o tempo do Buda, o Buda ele não construiu templos ou monastérios, sino que os leigos eles construíam um lugar, os reis ofereciam ao Buda um palácio, algo assim, uma moradia para o Buda e os discípulos, o Sangha, poder morar e ensinar. Okay? Isso foi durante o tempo do Buda. Depois surgiram, depois do falecimento do Buda e com o tempo, surgiram como estupa. Depois de estupas, são principalmente estruturas que guardavam, como chama, remains, o que sobra, depois de a cremação do Buda, tinham que chamamos relíquias, ou chamam shariras, ok? Essas shariras foram distribuídas em diferentes regiões e colocado em estupas construídas para proteger como parte do corpo do Buda. Assim, estupas surgiram. E aqui são estupas em diferentes partes do mundo. E um dos maiores, até este eu fui, que é na Indonésia, chama Borobudur. Okay? E aqui tem muitas estupas, e é como antigamente era monastério, muitos monges, hoje não, é um lugar turístico. E aqui são estruturas budistas em China. E aqui esses Paimasi, que chama Templo do Cavalo Branco. Por que cavalo branco? Porque o primeiro monge que veio da Índia ou Ásia Central e trouxe textos budistas e monges à China, eles chegaram em cavalo branco e carregando textos, assim. Então, esse templo se chama Templo do Cavalo Branco. E embaixo muitos conhecem, é Shaolin, ok? Em Songsan. E este é um lugar onde o mestre Xuan Zhuang trouxe muitos textos budistas e guardavam em esta estupa. Assim. Okay. E essa é China também, e vejam essa estrutura, é mais estilo chinesa, ok? E também em aqui, esto, em montanhas, imaginam construindo assim monastérios, okay? Em precipícios, que e é que eu acho que é, como chama? Potala, em China, na região do Tibete, onde antigamente Dalai Lama, o Dalai Lama morava. E este está em Nara, em Japão. Okay? E aqui é o templo onde eu
fui treinado o templo Lin Yan Shan em Taiwán, Huli, e esse chama como chamamos? Templo do Avalokiteshvara, do Kuan Yin Tian. E aqui foi em Bodhi Monastery, onde eu passei 3 anos treinando com o mestre Zhen Jun. E ainda está em Estados Unidos, e foi um seminário franciscano convertido em templo budista, monastério budista. Okay. E aqui temos, Templo Zhongguan na Vila Mariana. Ok? Uma foto com drone. Nosso templo aqui. E também temos um lugar, um monastério em Buenos Aires, Argentina. E pintamos os guardiões afora para que ninguém pinta outras coisas. Ok? E aqui adentro é Salão do Buda. Então, você vê que tem muitas arquiteturas diferentes, ok? E seguramente vão ter perguntas que depois me podem fazer, ok? Mas quero mostrar diversidade no budismo, ok? As comunidades monásticas, ok? Os discípulos do Buda que têm essa responsabilidade de praticar o Buda Dharma e também transmitir aos outros. Okay? E esta foi uma foto de uma reunião de muitos budistas de muitos países. E você nota diferentes cores nos monges? Por que não é cor? Por que tantas diferentes cores? Tem razão por quê. Yeah. E vou mostrar primeiro as fotos e depois explicar. Que assim, esses são de Tailândia, monges em Tailândia, e eles caminhavam, vejam que eles estão sem sapatos, então eles estão caminhando a pedir comida na aldeia. Okay? E este é um monge tibetano meditando uma caverna. Okay? Mais fotos dos monges de diferentes tradições, escolas. Okay? Aqui, vem esse bowl, a tigela gigantesca, ok? Assim. E essas são monjas como chama? Em Tailândia e Birmania. Não são bhikshunis, mas são chamam renunciantes femininas. Okay? E então eles se vestem em roupa chama em branco. Aqui também. E esse é um evento de muitos monges na Ásia. E monges, isso foi a maneira que eu comia em meu templo, quando eu fui treinado. Todos sentados, cantamos juntos, recitamos e depois comemos, e todo em silêncio. E passavam pessoas repartindo comidas para nós. E isso eu acho de Coreia. Muitas cores. Japão, em vestimenta tradicional de monge dos japoneses. E esse é de Coreia. Japonês, chinês
japonês. E esse é um retiro de meditação Zen em Japão. E aqui é Potala. Os monges em frente do... se chama Monastério Potala, do Dalai Lama. Monges tibetanos. E Dalai Lama com os outros monges, todos estão aí em Bodh Gaya, um evento que fazem usualmente uma vez por ano para recitar sutras junto com outras tradições. E este era eu, em ano 2003. 19 anos atrás. E este mestre Yin Shun, meu mestre Zhenjun e mestre Bhikkhu Bodhi. Estávamos juntos em 2003 visitando o mestre Yin Shun. Consideramos a ele o mestre do Dharma, mestre do Tripitaka. E este é eu com o mestre Puxien, o fundador do templo. E ele se veste nesse cor e eu cor cinza. Ele mas é cor marrom, acho. Esse é cinza. E aqui estamos com a mestra, a Inzi. Ambos em cinza de diferentes cores. E aqui está o mestre Puxien, uma foto tomada essa semana. Okay. Através dos anos, o budismo foi evoluindo em diferentes formas. Desta maneira, mantém sua relevância nas diferentes culturas nas quais existe. Foi reinterpretado através dos séculos, mantendo sua vigência em cada geração. Na aparência, os tipos de budismo são muito diferentes. Entretanto, na essência de todos estão as 4 nobres verdades e o nobre sendeiro óctuplo. Okay. Então, acabo de mostrar-lhes a diversidade no budismo atual. Estou seguro que vocês têm bastantes perguntas e vamos lidar com as dúvidas. E depois, na próxima palestra, muito importante, vou começar com a visão integral do budismo. Isto conclui a palestra de hoje. Então, muito obrigado a vocês. E para fechar, cada um pode abrir o microfone, se desejar boa noite e sair da sala. Obrigada. Boa noite a todos. Gratidão. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Até terça. Boa Excelente. noite.